Isso é que é uma longa história. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! No dia 9 de setembro de 1948, portanto, há 75 anos, era publicada a primeira edição da revista The Phantom da Friel, a editora australiana que viria a se tornar uma das mais longevas e tradicionais casas editoriais do espírito que anda. A Friel fora fundada naquele mesmo ano de 48 por 4 empresários australianos moradores de Sydney. Seus nomes eram Ron Forsyth, Lawford Richardson, Jack Eisner e John Watson. E o nome da editora foi formado pela combinação da primeira letra dos sobrenomes deles 4. Isso é uma coisa realmente muito interessante. E embora Eisner e Watson tenham se afastado depois, o nome da editora permaneceu o mesmo até os dias de hoje. Para fazer a publicação, eles tiveram que entrar em contato com a representante local do King Features Syndicate, que colocou algumas condições para que eles pudessem editar os títulos do Fantasma. Entre essas condições havia que eles não poderiam publicar nenhuma história que estivesse sendo publicada presentemente em outra edição australiana e nem poderiam publicar nenhuma história muito próximo de seu lançamento na Woman's Mirror, que era uma tradicional revista australiana que trazia as histórias do Fantasma. É por isso que na primeira edição da Friel, lançada naquele longínquo 9 de setembro, a história publicada não foi a primeira história do Fantasma, mas sim The Slade Traders. Essa foi a primeira história que a Friel publicou do Fantasma lá em 1948. A Friel geralmente é conhecida por só publicar as histórias do Fantasma, mas entre 1949 e 1958, eles também publicaram edições onde vinham personagens como Popeye, The Phantom Ranger, The Shadow, e também a Super Yankee Comics, com vários personagens. Depois, a partir do final dos anos 50, é que eles passaram a publicar apenas o Fantasma. Em 1978, a Friel publicou a sua primeira história do Tim Fantomen, Ela saiu no número 730 e se intitulava The Ghost. Eles só voltariam a publicar uma segunda história do Tim Fantomen lá no ano de 1983. Desde então, eles passaram a ter histórias tanto das tiras quanto as histórias suecas aparecendo nas suas edições. Em 1987, a Friel mudou de direção, com o falecimento de Jim Richardson e a aposentadoria, a semi-aposentadoria do Ron Forsyth. Foi então que Jim Shepard se tornou o proprietário e editor da companhia. E foi ele que deu uma grande organizada em algumas coisas da editora, porque, entre outras coisas, ele descobriu que a Friel nunca tinha lançado as histórias do Fantasma na íntegra. Havia sempre um trabalho de edição para que ela coubesse nas páginas, então eles cortavam quadros, pegavam pedaços e não publicavam, refaziam outros, era realmente algo complexo. Então ele passou a realmente ter o cuidado de publicar as histórias do Fantasma na sua maneira integral, começando no número 910A com a história The Phantom Goes to War, a famosa aventura do Fantasma durante a Segunda Guerra Mundial. Outro marco importante da Friel nesses 75 anos foi que em 1990, no número 951A, eles lançaram Rumble in the Jungle, a primeira história original da Friel, uma história realmente bem legal que a gente um dia vai trazer aqui. Em 1991, a Friel chegou à sua 1000ª edição, mas curiosamente, devido a confusões de numeração, como por exemplo, revistas que vieram sem a numeração, revistas que pularam a numeração e muitas revistas que eram publicadas com a letra A na sequência do número para indicar que era uma edição especial, repetindo assim um número já visto antes,
acabou que a milésima edição da Frio tinha na capa o número 972. Então é uma defasagem que havia aí. Foi só em 1992 que o número 1000 finalmente saiu na capa. Curiosamente, em 96, quando saiu o filme do Fantasma, a Frio não obteve licenciamento do KFS para fazer uma edição especial, né, a respeito do filme. Ao invés disso, eles fizeram uma reedição de The Sky Band, na qual a capa trazia Billy Zane, Chris Swanson cavalgando o cavalo herói numa capa realmente icônica hoje em dia. Chegou o ano de 1998 e a Frio comemorou os seus 50 anos no número 1209, na qual ela ainda incluiu The First 50 Years of the Phantom, um livro que trazia informações sobre tudo o que a Frio havia publicado do Fantasma. Realmente muito bacana. Outra edição de destaque foi a de número 1226, que foi lançada como uma forma de homenagem a Lee Falk logo após o seu falecimento. É uma capa realmente icônica, muito bonita e que até hoje chama muita atenção. Em 2007, a Frio lançou a sua edição de número 1500, um número, uma marca realmente impressionante para qualquer editora. Entretanto, a Frio vinha enfrentando algumas críticas dos leitores, né? O Jim Shepard, ele tinha um grande cuidado, ele era muito zeloso com o material que eles publicavam. Ainda assim, havia algumas reclamações, como por exemplo a qualidade das capas da Frio, que vinha deixando muito a desejar, o fato deles fazerem as edições das histórias clássicas de uma forma aleatória e o fato, por exemplo, de que as suas edições anuais, que geralmente são maiores, não possuíam um tema, o que foi sendo modificado depois com o tempo. Em 2013, Jim Shepard falece e quem assumiu o comando da Frio foi seu filho, Steve Shepard, né? Olha que coisa interessante, né? De pai para filho, assim como o Fantasma, levando em conta que o pai de Jim Shepard era também um dos fundadores da Frio, o Ron Forsythe. Puxa, então olha só que interessante que nós temos aí. De pai para filho a gente teve essa passagem. No final de 2015, Judith Shepard anunciou que iria se aposentar e venderia a Frio, que foi comprada por René White e Glenn Ford, dois fãs de longa data do Fantasma que assumiram a editora Frio. Olha que história interessante. A primeira edição deles foi lançada em 2016 e era o número de 1745. Ao longo da sua história, a Frio possuiu um time de artistas, de capistas impressionante. Tudo bem que algumas capas não eram lá essas coisas. A gente sabe, tem umas capas da Frio que a única coisa que eles faziam era pegar poses aleatórias do Fantasma dentro das histórias e colocar. Mesmo assim, eles tiveram um time de capistas muito bom, como Tommy Hughes, Kate Fischetto, Tessa, Glenn Ford, Antônio Lemos, Meg Coates, Terry Lee, Paul Agnell, Daniel Picciotto, Jamie Johnson, que até hoje é um dos melhores capistas que a Frio tem tido. Então é muito bacana como você tem esse time de capistas na editora. Uma outra coisa também bacana é que a Frio tem ultimamente investido nas Giant Size Phantom, que são edições bem polpudas, bem grandes, com o Fantasma e outros personagens australianos clássicos que vinham há muito tempo esquecidos. Como se não bastasse, a Frio também apostou em histórias próprias. A gente teve a já citada Rumble in the Jungle. Além dela, nós temos 75 outras histórias próprias creditadas à Frio, algumas ainda por sair, algumas delas ilustradas por brasileiros como Rafael Dantas, como Wendel Cavalcante, o Fábio Pontes, que está produzindo uma história agora
para Frio, que deve sair em breve. Eles também produziram 15 histórias com Kid Phantom, uma edição muito legal que é a do Kid Phantom, que se propõe a trazer a infância do herói praticando atos de heroísmo, né? E também tem alguns arcos importantes, como o Phantom by Gaslight, o Fantasma no Vietnã, o Fantasma do Futuro, que mostra um fantasma robótico, o Fantasma nas Cruzadas, além de produzir interessantíssimos crossovers, como por exemplo com The Shadow, como The Raven e outros tantos personagens. Uma história tão vasta quanto a da Frio mereceria que a gente explorasse cada vez mais, mas o que mais importa é que ela mantenha há 75 anos ininterruptamente a chama do espírito que anda em terras australianas e impactando diretamente nas publicações do fantasma em todo o mundo, seja com suas histórias próprias, seja com histórias republicadas, seja com os seus compilados. A Frio é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes casas editoriais de todos os tempos, dentro e fora do seu país. Minhas felicitações à Frio por esses 75 anos de história, mantendo vivo e cavalgando o espírito que anda. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon, pelo link do Fantasma Brasil que fica aqui na descrição do vídeo. Você vai ter, como sempre, meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no canal Fantasma Brasil e de nos acompanhar nas diversas redes sociais em que o Fantasma Brasil está presente e de vir participar dos grupos de WhatsApp e Telegram, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?